O conto macabro de Juízes 19 na Bíblia vai deixar você chocado e sem palavras. Há uma história no Antigo Testamento que, se eu for honesto com você, considero uma das mais perturbadoras de toda a Bíblia. Essa história, encontrada nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes, é frequentemente ignorada ou desconhecida por muitas pessoas. Embora o capítulo 19 possa ser familiar, os capítulos restantes revelam um conto perturbador, cheio de lições profundas. Antes de começar, quero ter certeza de que este vídeo não é adequado para todos os públicos. O conteúdo pode ser perturbador e, para alguns, pode até trazer de volta memórias ou traumas passados. Por favor, prossiga com cautela. A história começa em Juízes 19:1, em uma época em que Israel não tinha rei e cada um fazia o que achava correto. Uma levita que vivia nas remotas montanhas de Efraim tomou uma mulher de Belém, em Judá, para ser sua concubina. Este homem do norte de Israel leva esta mulher para sua casa, o que, naquela época, poderia significar que ela era uma esposa secundária ou companheira. No entanto, o relacionamento logo enfrenta problemas. A mulher é infiel e o deixa, retornando à casa de seu pai em Belém, onde permanece por vários meses. Sentindo a perda, o levita finalmente decide ir encontrá-la. Então, ele viaja para o sul de Efraim para trazê-la de volta. Ao chegar à casa de seu pai, ele é calorosamente recebido. E o pai insiste que ele fique alguns dias, apesar das repetidas tentativas de sair com sua concubina. Cada vez que ele se prepara para sair, seu pai o convence a ficar mais uma noite. Este padrão de hospitalidade continua por vários dias, até que finalmente o levita decide que deve ir embora, insistindo gentilmente que não pode mais atrasar. Aqui começa a parte trágica da história. Quando o levita, seu servo e sua concubina iniciam uma jornada de volta a Efraim, o dia está quase acabando quando eles se aproximam de Jebus, o que conhecem hoje como Jerusalém. O servo sugere parar ali para passar a noite, mas o levita se recusa, dizendo que eles não deveriam ficar ali porque é uma cidade que não faz parte de Israel. Em vez disso, decida continuar para Gibeá, em Benjamim, esperando pela segurança de uma cidade israelense. Quando chegam a Gibeá, descobrem que não são bem-vindos. Ninguém oferece refúgio, o que é um forte contraste com a hospitalidade habitual da cultura israelense. Um velho finalmente se aproxima e, vendo-os desamparados, os convida para sua casa, dizendo que eles podem descansar lá em segurança. O levita, grato, garante aos hospedados que eles têm tudo o que precisam e só precisam de um lugar para descansar. Pois, conforme a noite avança, uma reviravolta chocante ocorre. Homens maus da cidade cercam a casa e bloqueiam que a levita seja entregue, com a intenção de atacá-lo. O anfitrião, horrorizado com seus interesses, implora que não cometa tal atrocidade, oferecendo-lhe sua própria filha virgem e a concubina do levita. Implora que ele não machuque seu convidado, um ato que reflete as normas culturais de proteção dos pedidos acima de tudo. Apesar de seus apelos, os homens se recusam a ouvir e, em desespero, o levita finalmente cede sua concubina à multidão. Ela sofre abusos inimagináveis a noite toda. Ao amanhecer, ela é libertada e desmaia na porta da casa quando o sol começa a nascer. Esta é a razão pela qual mencionei que esta história não é adequada para todos os públicos. É uma narrativa que nos força a confrontar o lado mais sombrio da humanidade e levanta questões sobre justiça, moralidade e as questões sociais da época. A tragédia não termina aqui, pois as consequências deste ao horrível levam a um maior conflito em Israel, desencadeando uma cadeia de violência e vingança. Ao contar esta história, minha intenção não é chocar, mas explorar quais lições podemos tirar de um episódio tão doloroso na Bíblia. Histórias como essas podem nos desafiar à reflexão profundamente sobre as consequências da corrupção moral, o impacto de uma sociedade que perdeu seu senso de justiça e a importância da empatia e do respeito mútuo. Junte-se a mim enquanto refletimos sobre as lições poderosas e difíceis desta
narrativa antiga. Essas lições nos lembram das consequências do pecado desenfreado e servem como um lembrete da necessidade de compaixão e justiça em nossas próprias vidas. Imagine uma jornada brutal da mulher, exausta, espancada e atormentada durante toda a noite longa por vários homens. Mal conseguindo se mover, ela retorna para a casa do homem e desmaia na entrada, sem vida. Quando seu mestre sai de manhã para continuar sua jornada, ele a encontra perto da porta, com as mãos alcançando a soleira. Friamente, ele ordenou que ela se levantasse, mas ela permanece em silêncio. Ela morreu do abuso sofrido. Em uma reviravolta chocante, ele coloca o corpo dela em seu jumento e leva para casa. O que acontece a seguir é perturbador e trágico. Ao entrar em sua casa, ele pega uma faca, a corta em 12 pedaços e os envia por todo Israel. Cada pedaço chega a uma das 12 tribos, acompanhada de uma carta detalhando as atrocidades cometidas, especificamente pela tribo de Benjamim. Ondas de choque se espalharam por toda a nação. Como tal horror nunca foi testemunhado desde que Israel deixou o Egito. Toda a nação ficou horrorizada e forçada a enfrentar os horrores dentro de sua comunidade. Esta história horrível não termina aqui. Juízes, capítulos 20 e 21, levando-nos a uma exploração moral. Vamos tirar algumas lições críticas deste relato perturbador. Primeiro, destaca os efeitos devastadores da falta de responsabilidade. Juízes 19 nos diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Quando não há responsabilidade ou autoridade orientada, as pessoas frequentemente se desviam dos caminhos éticos, tomando decisões sem serem controladas por outros. A segunda lição foca na santidade da dignidade humana. Nesta história, vemos um homem oferecendo sua filha e concubina como substitutas para proteger um convidado do sexo masculino, mostrando um desrespeito perturbador pelo valor dessas mulheres. Essa atitude diminui sua humanidade, sem vê-las como portadoras da imagem de Deus. Hoje, devemos reconhecer o valor inerente a cada indivíduo, resistindo à objetificação e desumanização que, infelizmente, ainda prevalecem. Imagine se em momentos de tentativa víssemos cada pessoa que se encontra online ou pessoalmente como alguém feito à imagem de Deus, talvez até mesmo como alguém próximo a nós. É uma maneira poderosa de cultivar respeito e rejeitar perspectivas. Na última análise, a história é um lembrete sério de quanto tempo podemos cair quando nos afastamos de Deus. A decadência moral descrita no livro de Juízes é o ápice de um povo que tem se distanciado gradualmente da orientação divina. Capítulo após capítulo, vemos Israel deslizando para o caos, levando-os a cometer atos de violência inimagináveis. E como Israel, nós também somos vulneráveis a tomar decisões erradas quando cortamos nossa conexão com Deus. Ações que antes considerávamos impensáveis tornam-se mais plausíveis à medida que nos distanciamos de nossa base espiritual. Infelizmente, a narrativa não conclui no capítulo 19. O horror se intensifica no capítulo 20, quando as outras 11 tribos travam batalha contra a tribo de Benjamim, buscando justiça pelos crimes indizíveis. Esse conflito, nascido da falta de responsabilidade, termina em devastação ainda maior. Essa história trágica nos convida a uma reflexão sobre o valor da responsabilidade, dignidade humana e proximidade espiritual com Deus. Nessa história do livro de Juízes, testemunhamos uma série de acontecimentos trágicos entre os israelenses, em particular a tribo de Benjamim. Eu encorajo você a ler Juízes, capítulos 20 e 21, para obter uma compreensão mais completa. Aqui está um breve resumo do que aconteceu. Uma batalha devastadora se inicia com inúmeras baixas em ambos os lados. No final, apenas 600 homens da tribo de Benjamim sobreviveram. Isso faz com que as outras 11 tribos sintam compaixão por Benjamim, temendo a extinção desta tribo. Com apenas 600 homens restantes e nenhuma mulher para casar e garantir as gerações futuras, surge um novo problema.
o risco de uma das tribos de Israel desaparecer completamente. Isso leva a uma lição fundamental. Cada decisão ruim que tomamos traz consequências que estão além do nosso controle. Mesmo que as ações de algumas benjaminitas tenham sido erradas, a resposta das outras tribos em lançar uma batalha brutal criou um ciclo de repercussões. Agora, tanto os benjaminitas quanto outras tribos devem suportar o peso dessas decisões. É um lembrete poderoso de que, embora possamos escolher nossas ações, não podemos escolher seus resultados. Na tentativa de resolver esse dilema, os israelenses decidem atacar o povo de Jabes Gileade, matando os homens e levando 400 mulheres solteiras para dá-las como esposas a 400 das 600 benjamitas sobreviventes. No entanto, isso cria outro problema. Ainda há 200 homens benjaminitas restantes sem esposas. Esta ocorrência em cadeia mostra como uma má decisão pode levar a outra e as consequências trágicas se multiplicam. Para resolver esse problema restante, os israelenses inventaram uma saída. Eles se lembram de que fizeram jurado não dar suas filhas às benjaminitas, mas eles raciocinam que, se as benjaminitas levam as mulheres, eles evitariam quebrar seu juramento. Então eles organizaram um festival durante o qual os jovens sairiam para dançar e as benjaminitas poderiam tomá-las como esposas. Esse plano permite que os israelenses cumpram seu juramento, enquanto indiretamente forneçam esposas às benjaminitas restantes. Por mais poderosa que essa solução possa parecer, é um exemplo poderoso de como decisões arruinadas geralmente levam a mais comprometimento moral. Muitas pessoas sofreram por causa dessas visões. Mulheres inocentes foram arrancadas de suas casas, o povo de Jabes Gileade foi dizimado e famílias foram destruídas. É uma lição duradoura sobre os efeitos de longo alcance de nossas ações e decisões. Finalmente, o livro de Juízes termina com uma declaração que resume todo o período. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso reflete o caos moral e a falta de união entre os israelenses naquela época. No entanto, em meio a esse caos, vemos a misericórdia de Deus, que permite que a tribo de Benjamim se reconstrua e se recupere, se houver. Uma mensagem que podemos tirar dessa história é a importância de entender que cada decisão que tomamos tem consequências, muitas vezes além do nosso controle.